Olá, estamos de volta na nossa semana sobre uma vida com propósito. Nós estamos estudando os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Semana passada falamos sobre o primeiro propósito, que você foi criado para o prazer de Deus. Chamamos isso de adoração e acredito que você teve a oportunidade de discutir no grupo e muitas coisas novas Deus trouxe ao seu coração. Quero recapitular aquilo que falamos semana passada e dar a você que está participando pela primeira vez a oportunidade e também quem esteve semana passada de relembrar aquilo que foi trabalhado. Como viver uma vida de adoração, uma vida que agrade a Deus. Primeiro, você precisa dedicar-se a Deus. Adoração é voluntária, adoração é prática e adoração é completa. A segunda coisa que falamos semana passada é que você precisa aprender o princípio da separação. Você foi separado para Deus. Você vai dedicar a sua vida exclusivamente para Deus. E é claro que, dedicando a Deus, você estará também dedicando às pessoas. Falamos que você precisa aprender o princípio da transformação. Nós estamos no mundo, não fazemos parte deste mundo e somos transformados pela renovação da nossa mente. Falamos que o contrário do que muita gente pensa, existem 3 razões por que nós devemos viver para o prazer de Deus. A primeira é que a vida de adoração é boa, não é uma vida penosa. Segundo, ela é agradável, nós temos prazer em agradar a Deus, em servir a Deus, em adorar a Deus. E terceiro, nós falamos que a vida de adoração, ela é perfeita. E hoje vamos para o segundo propósito da nossa vida, que damos o nome de comunhão. Significa que você foi formado para fazer parte da família de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 13 a 15, diz: escreva estas coisas, embora espere e vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem viver na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu quero falar nessa oportunidade sobre os 5 tijolos para construir a comunhão. Comunhão é uma construção. Nós não podemos viver uma comunhão baseado apenas nos nossos conceitos e na nossa vontade. Eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versos 9 a 16, ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, Paulo está falando aqui dos tijolos da comunhão. E o primeiro tijolo na construção da comunhão é a autenticidade. Então, no verso 9, Paulo diz isso. E na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autêntica, ela é verdadeira. Nós vivemos num mundo de falsidade. As pessoas não têm nem segurança de abrirem o coração umas com as outras. Nós precisamos de um lugar onde nós convivemos com pessoas que são autênticas, que são verdadeiras. O mundo que nos cerca é um mundo que incentiva a mentira,
As pessoas têm medo de dizer quem elas são, o que elas pensam. Falta-lhes esse ambiente seguro. E o convite de Deus a você e a mim é para fazermos parte de uma família onde você tenha oportunidade de expressar os seus sentimentos, onde as pessoas são autênticas, onde as pessoas são sinceras naquilo que elas falam. Percebe-se que há um medo muito grande de ser verdadeiro. Há um medo de ser verdadeiro e não ser aceito. As pessoas não mentem porque são mentirosas apenas. Elas mentem porque elas não conseguem sentir segura quando falam a verdade. Então, você pode estar se sentindo só nesse exato momento. Você não pode compartilhar muita coisa com as pessoas da sua própria casa, com seus amigos de trabalho, de escola. Então, você precisa desse lugar. E quando eu falo de família de Deus, eu não estou falando de igreja como uma religião, como uma denominação. Eu estou falando de igreja como o corpo de Cristo. Eu e você podemos fazer parte desta família. Um lugar onde as pessoas se sintam totalmente seguras, onde as pessoas tenham coragem de expressar os seus sentimentos. Alguém disse que as pessoas querem um lugar onde elas possam compartilhar os seus sentimentos verdadeiros. O segundo tijolo que Paulo coloca aqui na construção da comunhão é a cortesia. Na sua primeira carta, ou na sua carta a Tito, no capítulo 3, verso 2, Paulo diz: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com os homens. Veja bem, se o primeiro tijolo é a autenticidade, o primeiro tijolo na construção da comunhão é a verdade, qual é o grande risco que nós corremos? É de nos tornarmos rudes, de nos tornarmos agressivos em nome da verdade. Paulo escreve aos Efésios e diz que nós devemos falar a verdade em amor. A verdade é o conteúdo da nossa fala. O amor é a forma como nós tratamos a verdade. Então, um lugar onde existe cortesia, um lugar onde existe pacificação, onde as pessoas são mansas, onde as pessoas aprendem a respeitar umas às outras. Lugar da cortesia. Não há possibilidade de você viver em comunhão apenas por estar juntos. Nós confundimos unidade com uniformidade. O fato das pessoas estarem no mesmo lugar reunidas não significa que elas estão vivendo em comunhão. A comunhão se expressa na cortesia. O terceiro tijolo que Paulo coloca é a mutualidade. Veja agora Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Uma das piores coisas da solidão é quando você percebe não que você está só, mas que você é só. Não fomos criados para a solidão. Fomos criados para viver em unidade. Ninguém é autossuficiente. Paulo coloca a igreja, faz uma analogia da igreja com o corpo humano. Paulo diz que nós somos membros de um corpo. E a mão não pode dizer que não precisa do pé. E nem a boca dizer que não precisa dos olhos. Então, nós somos membros de um corpo. Fazemos parte de uma família e nós devemos viver a mutualidade. Amor, na concepção de muitas pessoas, não é dádiva, é troca. Nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas, não só aquilo que nós temos, mas compartilhar com as pessoas quem nós somos. A maior carência da humanidade é de mutualidade. Os relacionamentos conjugais estão em falha no que diz respeito à mutualidade. A família perdeu
a importância da mutualidade. Então, Paulo está dizendo que para fazermos parte da família de Deus, para vivermos em comunhão, nós precisamos viver a mutualidade. O quarto tijolo que Paulo coloca é a hospitalidade. Agora veja Atos capítulo 2, verso 42, quando Lucas fala da igreja primitiva. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Então, hospitalidade tem a ver com partilhar aquilo que nós temos. Nós nos tornamos muito egoístas. Levantamos de manhã, saímos para o nosso trabalho, temos os nossos compromissos do dia a dia. Muitas vezes estamos pensando em nós mesmos. Muitas vezes estamos envolvidos com o nosso próprio problema, com a nossa própria necessidade. Gosto muito da história de Jó, quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Jó estava vivendo um momento delicado. Jó havia perdido os filhos, havia perdido os seus bens, havia passado por um problema de enfermidade muito sério. E lá, quando tudo isso lhe sobreveio, você encontra Jó orando pelos seus amigos. Jó tira o foco da sua necessidade, Jó tira o foco do seu problema e olha para o outro. Isso é mutualidade, isso é hospitalidade. É quando nós estamos prontos e dispostos a partilhar com as pessoas quem nós somos e o que nós temos. Dê uma analisada na sua vida e responda para si mesmo. Eu tenho vivido a hospitalidade. Eu tenho aberto a minha casa para receber as pessoas. Eu tenho aberto a minha vida, o meu coração, para compartilhar aquilo que eu tenho recebido. Nós entramos num ciclo vicioso da murmuração. O pecado que mais feriu o coração de Deus, cometido pelo povo de Israel, foi o pecado da murmuração. É só você ler o Salmo 95. Deus diz, eu estou desgostado com essa geração, por conta da murmuração daquele povo. E se você vive a hospitalidade, você está protegido contra a murmuração. Porque você não apenas vai olhar para si mesmo, mas você vai olhar também para os outros. E, finalmente, o quinto tijolo na construção da comunhão é a unidade. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Que haja real harmonia, de forma a não haver divisões na igreja. Tenham uma só mente unida em um só propósito. Unidade não significa que devemos pensar a mesma coisa, mas temos que pensar na mesma direção. O bonito do corpo é a diversidade. E na diversidade, nós respeitamos as diferenças e nós somamos. Pegamos aquilo que temos e somamos a nossa força. E aí nós conseguimos viver em unidade. Entendendo que Deus estabeleceu um propósito para a nossa vida e juntos caminharemos neste propósito. Paulo escreve ainda aos Efésios dizendo até que todos cheguemos à unidade da fé. Estamos num processo de crescimento. Algumas pessoas já conseguiram um conhecimento maior. Outras estão numa fase anterior, mas estamos num processo. E enquanto nós caminhamos, vivamos a nossa unidade. Aprendamos a conviver com as diferenças. As pessoas que pensam diferente de nós. Que sejamos uma bênção na vida das pessoas, na construção de uma jornada que nos conduza ao propósito definitivo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu quero então concluir esse momento para você ter um tempo com o seu grupo agora, meditando em tudo aquilo que você ouviu, compartilhando sobre os tijolos da construção, da comunhão. E eu quero
lembrá-lo que todos nós queremos um lugar onde possamos compartilhar os nossos sentimentos verdadeiros. Isso é autenticidade. Onde as nossas diferenças são respeitadas. Isso é cortesia. Onde somos encorajados a crescer espiritualmente. Isso é mutualidade. Um encorajando o outro. Onde passamos tempo com as pessoas para conhecê-las melhor. Isso é hospitalidade. Precisamos comer mais juntos. Precisamos nos reunir mais. E, finalmente, precisamos de um lugar onde encontramos apoio para nossos propósitos e somos aceitos a despeito das nossas fraquezas. Isso é unidade. Que nesse tempo de reflexão, você responda a si mesmo: eu tenho contribuído para a comunhão? E diga com toda a sua convicção: eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Que você tenha uma nova percepção de igreja. Que quando você ouvir a palavra igreja, não pense num prédio, não pense num lugar para as pessoas se reunirem. Pense na família. Pense na família de Deus. Lugar de gente imperfeita, mas que caminha buscando cumprir o propósito definitivo de Deus. Boa reflexão para vocês. Espero encontrá-los novamente na próxima semana, onde nós estudaremos o terceiro propósito da nossa vida, que é: você foi criado para o discipulado. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Que Deus abençoe.